Olá, muito boa noite. Que nós possamos dizer como o salmista disse no seu salmo: este é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Eu gostava que nós pudéssemos abrir a palavra do Senhor e, se tu puderes, abre a palavra de Deus e que tu possas seguir a leitura que eu vou fazer. Eu gostava que nós lêssemos Mateus capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 9. E diz assim: Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava assentado junto ao mar, e juntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhes de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outra a 60 e outra a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. A fé nasce no coração do pecador quando este ouve a palavra de Deus. Para que a fé nasça no coração do homem, é necessário que a palavra de Deus seja comunicada com clareza. E nesta noite nós vamos estudar os 4 tipos de solos que representam o modo como as pessoas respondem à pregação do reino de Deus nos seus corações. A parábola do semeador é a primeira dentre as 7 faladas por Jesus e todas fazem parte do primeiro grupo de discursos feitos por Cristo, registrado em Mateus, no capítulo 13, desde o versículo 1 ao versículo 58. Em Mateus 13 consiste basicamente de 7 parábolas. 6 delas se iniciam com a frase: o reino dos céus é semelhante, com exceção à parábola do semeador. E o objetivo de Jesus nestas exposições era evidente. Ele queria combater a oposição dos fariseus ao seu ministério e ele também queria instruir os seus discípulos no que concerne à natureza e ao crescimento do reino de Deus. Nesta parábola, a semente que frutificou foi juntamente a que caiu em boa terra, como diz lá no versículo 8. As demais, elas perderam-se à beira do caminho, versículo 4, e nos pedregais, versículo 5, e entre os espinhos, versículo 7. Há pessoas que, mesmo entendendo a mensagem, elas não respondem positivamente à pregação do Evangelho, ou seja, pela incredulidade, ou a dureza do seu coração, ou mesmo por ação do diabo. Contudo, muitos ouvem e compreendem a mensagem do reino de Deus, produzindo frutos espirituais. O ensino central desta parábola é que o reino de Deus se manifeste a todos os homens, mas nem todos compreendem a sua mensagem. A parábola do semeador relata com exatidão a humanidade através dos tempos. E é interessante que o próprio Jesus, após narrá-la, ele revelou o significado desta parábola para os seus discípulos. E nesta parábola ele se volta para a vida agrícola de Israel com o objetivo de ilustrar os tipos de corações que recebem a semente da palavra de Deus, tornando-a um dos mais edificantes e esclarecedores ensinos a respeito deste assunto. Então, no contexto da parábola em estudo, o semeador aqui é o próprio Cristo. E o texto diz no verso 3, o semeador saiu a semear. Jesus foi de modo incansável o maior exemplo e o primeiro semeador das boas novas. Depois da sua ascensão, o Espírito Santo foi enviado para lembrar aos discípulos estas verdades espirituais ensinadas pelo próprio Senhor e capacitá-los com o poder do alto, com o poder de Deus e impulsioná-los a ir para aquilo que o Senhor os comissionou. Ide e pregai
o Evangelho a toda a criatura. A missão evangelizadora dos discípulos de Cristo é evidenciada em 2 textos e nós vamos ver. O primeiro encontra-se em Mateus capítulo 28, versículo 19 e versículo 20 e diz assim: Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até à consumação dos séculos. O outro texto encontra-se em Marcos, capítulo 16, versículo 20, e diz assim: E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Então nós podemos ver aqui que o Espírito Santo é vital na semeadura da palavra de Deus. É Ele quem inspira os semeadores a semear e a regar a semente depois de lançada no solo. Nós fomos salvos para servir ao Senhor. Tu e eu fomos salvos para servir ao Senhor Jesus. Isso abrange com prioridade semear de todas as maneiras a boa semente, que é a palavra de Deus. Nisto, nós devemos servir ao Senhor com amor, com zelo, com renúncia, com dedicação, dando sempre um bom testemunho daquilo que somos, daquilo que queremos, daquilo que fazemos. Sermos homens e mulheres tementes ao Senhor, retos e íntegros na sua palavra. A semente de que Jesus falou na parábola é a palavra de Deus. E aqui em Mateus 13, versículo 19, é chamada a palavra do reino, isto é, a palavra poderosa que rege o reino de Deus. Em Marcos, capítulo 4, versículo 14, que é o Evangelho sinótico, ela é dominada a palavra. Diz que o que semeia, semeia a palavra, no sentido de inspirada, de autêntica, de inerrante, sem erro, infalível, imutável, única, soberana, somente como a Escritura o é. Todos nós conhecemos esta passagem de Hebreus capítulo 4, versículo 12, que diz que a palavra de Deus é viva, ela é eficaz e mais penetrante do que espada alguma. Aqueles que a aceitam a semente, a palavra, Cristo, esses sim, recebem a vida eterna, porque Cristo é a própria vida. Glória a Deus! Então, nesta passagem, Jesus mencionou 4 tipos de terrenos nos quais a semente é semeada. Isto representa o coração das pessoas, onde nós semeamos a palavra de Deus. Jesus ensina nesta parábola que nem todos são igualmente receptivos à boa semente. Isto decorre, sem dúvida alguma, da ação deformadora e maligna do pecado. Realmente o pecado afasta o homem da presença de Deus. O pecado gera morte, o pecado nos afasta do Senhor Jesus. E quando aqui vimos, no versículo 4, o terreno ao pé do caminho, diz assim o verso 4, vamos repetir. E quando semeava uma parte da semente, caiu ao pé do caminho e vieram as aves e comeram-na. Veja o que diz no versículo 19, do mesmo capítulo. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Faço uma pergunta nesta noite. Este tipo de terreno é comparado a que classe de pessoas? Segundo o próprio Jesus, são aquelas que ouvem a palavra de Deus e não a entendem, nem se esforçam para compreendê-la, como nós lemos no versículo 19. Na realidade, são pessoas negligentes, não se preocupam com os assuntos espirituais nem com o seu destino eterno. Recebem a mensagem, mas não permitem que a mensagem desça ao coração, por isso ela não produz. São muitas as influências diabólicas, são muitas as influências exteriores que se alojam e que prevalecem no coração das pessoas, deixando a semente exposta na superfície da terra. E isto vai permitir que as aves do céu venham e arrebatem a semente lançada
no coração endurecido, obstinado e resistente ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. No versículo 5 e no versículo 6 diz assim: e a outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Este tipo de solo representa a pessoa que de início recebe bem a palavra de Deus, porém não persevera na fé. Não persevera na fé em Cristo. São cheios de entusiasmo puramente emocionais, mas os obstáculos, as provações da vida, as circunstâncias os impedem de crescer e frutificar. Essas pessoas até choram quando ouvem a palavra. Essas pessoas até reconhecem as suas necessidades, porém elas não conseguem desvencilhar-se dessas pedras da sua vida. A semente é aceite, contudo, não cria raízes, pelo facto do crente não ter firmeza, não ser perseverante. E as pedras, irmãos, elas podem representar tropeços morais, vícios, pecados, maus hábitos. Algo, infelizmente, muito lamentável neste tipo de terreno é que, além de ser raso, tem pedra por baixo. Há crentes que na superfície demonstram ser uma coisa, no entanto, interiormente são outra. O crente terreno raso nos ensina que muitos aceitam a verdade, entretanto não conseguem permanecer firmes, nem se aprofundarem na sua fé e na comunhão com Deus. Para seguir a Cristo, irmãos, é necessário haver renúncia, é necessário nós vivermos a nossa vida pautada pela palavra de Deus, pelos ensinos, pelos preceitos, pelos mandamentos do Senhor. Porque aquele, como diz lá em Apocalipse, que prevalecer até ao fim, esse que obedece aos mandamentos do Senhor, esse tem uma recompensa. Glória a Deus. Voltemos então ao nosso texto. Veja o que diz no versículo 6. Diz que a planta queimou-se e secou-se, não somente devido ao calor, mas também porque não tinha raízes. No versículo 7, diz o texto que outra caiu entre espinhos e os espinhos cresceram e sufocaram-na. A semente fora bem plantada, porém o terreno havia sido abandonado pelo seu dono. As ervas daninhas e os espinhos multiplicaram-se e sufocaram a planta, tornando-a improdutiva. Esses espinhos são as preocupações causadas pelo mundo, as cobranças da sociedade, da família, os prazeres da vida e o engano do pecado, o engano das riquezas, o engano. Assim, o terreno cheio de espinhos mostra-nos que muitos crentes permanecem na fé, contudo, são pessoas que não são consagradas ao Senhor. No versículo 8, diz que caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outra a 60 e outra a 30. Ou seja, aqui a boa terra acolhe bem a semente porque é macia, funda, limpa, úmida e apropriada. E nela a semente, como diz lá no capítulo 37 de Isaías capítulo 37, versículo 31, diz: tornará a lançar raízes para baixo e dará frutos para cima. Então nós podemos ver aqui que as pessoas simbolizadas por este tipo de terreno ouvem e entendem a palavra. Esta não volta vazia, ela sempre prospera. Glória a Deus. Nesta mesma parábola, mas descrita lá em Lucas, no Evangelho Sinótico, capítulo 8, versículo 15, diz: e a que caiu em boa terra, essas são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom e dão fruto com perseverança. Então nós podemos ver aqui que Jesus mencionou a este coração como honesto e bom. Este último terreno ainda nos mostra que mesmo entre os crentes dedicados há diferente frutificação. Versículo 8. Um grão produziu 100, outro 60 e outro 30. Que poder maravilhoso! Que poder maravilhoso há na palavra do Deus vivo, quando ela encontra um terreno favorável. Para concluir, na parábola do semeador,
O Senhor Jesus nos ensina uma grande e permanente lição. E é meu dever, e é teu dever. É nosso dever prioritário, como seus servos, como seus discípulos, semear a palavra de Deus, utilizando todos os meios, a tempo e a fora de tempo. Somente assim teremos um ministério e uma vida abençoada, pois Deus dá somente a quem semeia. Vemos ainda na parábola que, apesar dos terrenos serem variados, a semente é uma só. Ou seja, eles é que precisam mudar em relação a esta e não o contrário. Irmãos, amigos, queridos ouvintes, é urgente nós evangelizarmos por intermédio da pregação e do ensino da palavra, evangelizarmos com o nosso testemunho. Nós precisamos de dar um bom testemunho, nós precisamos de ser luz e sal num mundo corrompido pelo pecado, onde nós não somos influenciados pelo mundo, mas somos pessoas que influenciam os outros pelo nosso estilo de vida, pela nossa conduta, pelo bom cheiro de Cristo que nós deixamos no nosso local de trabalho, na nossa casa, por onde andamos. Alguns corações têm se tornado tão duros, já não têm sensibilidade para as coisas espirituais. A mensagem, ela não penetra num coração e num caráter endurecido. Alguns tornam-se assim porque, dispondo de facilidades, concentraram-se e concentram-se mais nos prazeres terrenos, preferindo não dar ouvidos às coisas de Deus. Outros, depois de passar por sofrimentos prolongados, perderam a esperança, perderam a alegria, perderam a fé e tornaram-se pessoas amarguradas e incrédulos. Deliberadamente, essas pessoas fecharam o coração à palavra. E ainda há aqueles que abrigaram tantas crenças, doutrinas errôneas, e estas foram aos poucos sedimentando-se no solo do seu coração, a ponto de deixá-las secas e duras. A semente do Evangelho cai sobre estas, mas sequer têm tempo para germinar, porque Satanás logo as arrebata. Que tipo de prazeres tem contaminado o teu coração? Que crenças falsas, que filosofias vãs, que influências malignas têm percorrido os teus caminhos? Faço outra pergunta. O teu coração não mais reage aos impulsos do Espírito Santo? Será que a pregação, será que a palavra de Deus tem ferido o teu coração? Nesta noite, eu quero te pedir para tu rogares ao Senhor da Seara que passe no teu coração o arado do Espírito Santo, capaz de revolver, capaz de remexer o solo mais duro e convencer, porque só o Senhor Jesus convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Deixa o Senhor Jesus limpar o teu coração. Deixa o Senhor Jesus semear na boa terra do teu coração a sua palavra, que é o poder de Deus para todos aqueles que creem no nome dele. Jesus não morreu em vão. Jesus morreu porque nos ama. Jesus morreu para nos resgatar do mundo das trevas e nos transportar para o reino do Filho do seu amor. É dia de tu abrires o teu coração, é dia de tu te prostrares diante deste Senhor, deste Deus maravilhoso que nos ama e que nos quer atrair para perto de si. Fecha os teus olhos, nós vamos orar. Amém? Querido Deus, nesta noite, depois de termos ouvido a Tua palavra, Senhor, a Tua palavra que é Espírito e vida, que Tu possas semear a semente, Pai, uma semente que produz frutos, Senhor, no nosso coração. Que haja em nós, Senhor, a transformação pelo poder que há na Tua palavra. Que cada um de nós, Pai, possa entender que precisa de Ti. Que cada um de nós possa entender, Senhor, que Tu não morreste em vão. Que cada um de nós possa entender que precisa de chegar ao trono da graça, onde nós encontramos a paz, o alimento, a cura para o nosso coração.
nesta noite, Senhor, que a Tua palavra possa ter penetrado, Deus, penetrado no nosso coração e que haja fruto, Senhor, que haja fruto, Deus. Queremos dar frutos, Senhor, queremos dar frutos de arrependimento, queremos dar frutos de mudança, queremos dar frutos de transformação, Senhor. Transforma o nosso coração, retira, arranca de nós, Senhor, toda a pedra, arranca de nós, Senhor, todo o tropeço, arranca de nós, Senhor, todo o embaraço, Deus, e que possamos olhar para Ti, Deus, seguir o Teu caminho sem vacilar, seguir sem olhar para trás, Senhor, porque há uma renúncia, há um preço a pagar, mas que possamos estar dispostos, Senhor, a esse preço, pagar esse preço, estarmos dispostos, Senhor, a viver para Ti com todo o nosso coração. Há uma recompensa maior. Deus, o pecado nos ilude, o pecado, Senhor, nos engana, o pecado, Senhor, nos afasta da Tua presença, mas ensina-nos, ajuda-nos, Senhor, a afastar-nos do pecado, Pai. Por isso a Tua palavra nos confronta, a Tua palavra confronta o meu eu, a Tua palavra confronta-nos, Senhor, daquilo que precisa de mudar, Pai. Faz isso em nós. Que a Tua palavra, Senhor, possa transformar o nosso coração. A Tua palavra, Deus, que é viva, que é eficaz, que ela possa penetrar no mais fundo do nosso ser, Deus, e nos possas ajudar. Pai, Te pedimos perdão, Deus, Te pedimos perdão pela nossa negligência, Te pedimos perdão, Senhor, por não sermos crentes maduros, por não sermos crentes espirituais, por não sermos bons mordomos, Senhor, por não sermos pessoas, Senhor, que Te servem de todo o coração. Pai, que possamos realmente fazer o ID que Tu nos chamaste, Deus, de ir por todo o mundo, pregar o Evangelho a toda a criatura. Querido Jesus, não nos queremos envergonhar de Ti, mas dá-nos essa ousadia de podermos falar, Senhor, sem medo, Deus, porque Tu colocas as palavras certas na nossa boca, porque é tempo, Deus, é tempo de nós evangelizarmos, é tempo, Senhor, de nós falarmos, é tempo, Senhor, de nós trazermos para perto, Deus, é tempo, Deus, deixarmos para trás, Senhor, tudo aquilo que nos afasta de Ti e falarmos do Teu amor. Falarmos, Senhor, que Tu és um Deus maravilhoso, que Tu, Senhor, tens o melhor para nós, Senhor, que há uma recompensa maior para aqueles que Te recebem, para aqueles que reconhecem, Senhor, que são pecadores e que precisam de Ti. E nós, Senhor, somos esses pecadores, Senhor, que um dia, Senhor, Pai, olharam, Pai, para si e disseram: eu preciso de Jesus, eu preciso de um Salvador. Muito obrigada, Deus, porque hoje nós podemos reconhecer que precisamos de Ti. Transforma, muda, restaura a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão? Eu te incentivo a tu poderes ler o resto dos capítulos. Nós lemos até ao versículo 9, mas que tu possas ler estes versículos e que possas entender realmente que o poder de Deus, que a palavra de Deus transforma a nossa vida. Então lê desde o versículo 1 ao versículo 58 e tu entenderás realmente que Deus fala através da sua palavra. Que Deus te abençoe, recebe um grande beijinho nosso, estamos aqui, podes contar connosco, podes contar com o nosso cuidado, podes contar com a nossa ajuda, estamos aqui para sermos um em Cristo Jesus, sermos a família de Deus. E domingo contamos contigo às 10 da manhã para juntos servirmos ao Senhor. Que Deus te abençoe, um grande beijinho nosso, tchau!